Sejam muito bem-vindos ao Inspiração. Hoje, mergulhamos num tema que movimenta o mundo corporativo, a liderança. Mas não estamos falando de cargos ou títulos, falamos da liderança essencial, aquela que nasce de dentro para gerir com excelência e inspirar times. Precisamos entender que o motor de toda grande gestão é o autoconhecimento. Quem você é, quais são seus limites e seus valores. Define a qualidade da sua direção. Liderar é, antes de tudo, conhecer a si mesmo para poder guiar os outros com clareza e propósito. É com grande honra que recebemos Jorge Zenha, atual secretário de Saúde de São José dos Campos. E um líder nato, administrador, Jorge já esteve à frente da Fundas e coordenou o Comitê Municipal da Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19 durante toda a pandemia. Seja muito bem-vindo, Jorge, à nossa inspiração de hoje. Muito obrigado, agradeço o convite. É um prazer estar aqui e também servir aí, quem sabe, de inspiração aqui através da nossa entrevista. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas e a sua gestão também. Como para você que o seu autoconhecimento moldou sua decisão de liderar a área da saúde em São José dos Campos? Bom, primeiro realmente é uma questão nata, né? A gente acaba nascendo às vezes com algumas vocações e uma delas para mim é a vocação a servir, a estar no poder público. E nisso o autoconhecimento faz parte de um dos eixos principais quando a gente se trata de habilidade social, de empatia, de autoconhecimento. Isso faz tudo parte de uma grande propósito vinculado à questão de inteligência emocional. Qual foi o maior desafio de liderança que exigiu uma mudança interna sua? Porque muitas vezes para a gente viver algum enfrentamento, algum desafio, algo a gente tem que mexer aqui dentro da gente. Sempre, né? Nós somos seres adaptáveis, mutáveis à necessidade daquele momento e daquela situação. E a partir do momento que você cria internamente os processos de empatia, e você se colocar no lugar do outro, na situação, naquela ocorrência, você consegue ter esse processo de mudança bem estruturado, sem gerar resistências, mas também sem abrir mão daquelas questões dos valores, de um norte verdadeiro, de um propósito, mas, enfim, conseguir sempre trabalhar no espectro do resultado e, se for necessário alguma mudança nesse interim, sempre no propósito de um bom resultado, clareza com a equipe, e sempre buscando esse objetivo em comum. E, secretário, teve alguma situação pontual que você gostaria de trazer aqui, para que as pessoas possam se inspirar através de uma situação? Olha, a pandemia foi isso, né? A pandemia, principalmente como o Brasil lidou com a pandemia, entrou muito também na questão do aspecto político, isso atrapalhou muito toda a questão técnica, mas em síntese, a pandemia, naquela época, eu era diretor da Secretaria de Saúde, o secretário era o Dr. Danilo, e nós tínhamos que criar os mecanismos de contato, em que a gente pudesse manter a economia de São José o mais pujante possível, mantendo os empregos, a qualidade de vida, mas sem deixar de preservar a saúde naquele momento. Então você tinha que ter uma habilidade em construir protocolos, em construir medidas de segurança que preservasse as vidas, garantisse tratamento, garantisse acesso, mas sempre no prisma também de garantir a economia, os empregos e toda a questão de empreendedorismo na cidade continuasse ou o menos afetado possível naquele momento. E nessa hora, se a gente não tem um bom coeficiente de inteligência emocional, a gente se abala demais, né? Sem sombra de dúvida. Isso é fundamental num processo de liderança, é você inspirar. Você inspirar os seus liderados. E por muitos momentos nós poderíamos, à época, aqueles que ocupavam os cargos de liderança, não só na Secretaria de Saúde, mas na cidade num todo, nós mantivemos a inteligência emocional, essa questão de autoconhecimento, e nos momentos em que mais poderíamos estar desesperados, unidos e muito preparados tecnicamente para manter a equipe estável e mantendo a situação sob controle. Muito bem, então isso é um convite para você aí de casa, a sempre encarar os desafios como uma oportunidade. Sem sombra de dúvida, pelo menos mais conhecimento você vai ter.
Na gestão 4.0, como o líder se mantém relevante sem perder a essência humana? Olha, primeiro, como eu comentei agora, é manter a questão dos seus valores. Isso são conceitos que vêm da família, também agregados à sua própria educação, à sua formação acadêmica. Mas quando você está hoje no mundo tecnológico, em que cada vez mais a gente vai migrando para a robotização, inteligência artificial, todas essas plataformas, as próprias redes sociais, a gente acaba perdendo muito dessa vinculação humana. O nosso trabalho, por exemplo, na Secretaria de Saúde, é atrelar os processos operacionais cada vez mais inteligentes, mas sem perder a essência, principalmente na área da saúde, que tanto a gente fala de humanização, de acolhimento. Não basta você só ter um contato com o médico, ele prescrever um medicamento. É necessário ter essa troca, esse olhar, essa necessidade que a gente vem cada vez mais apoiando e cobrando também dos nossos profissionais que mantenham essas premissas sempre embutidas na Secretaria de Saúde. Trazendo um pouquinho outras experiências suas para que a gente possa entender que tudo que a gente vive vai trabalhando para que a gente possa chegar ainda mais e crescer ainda mais, né? Qual a sua lição da presidência, da Fundas, que você aplica hoje na Secretaria de Saúde? Que às vezes você vivenciou e falou assim, né? O que está dando certo, vamos trazer para cá também. Olha, são 4 anos em que eu estive lá como presidente e eu trabalho muito com a questão de equipes multidisciplinares. Você não precisa restringir o profissional a passar apenas naquele seu período trabalhando naquele assunto em específico que o cargo e a função lhe atribui. A depender da habilidade desse servidor, desse funcionário, desse colaborador, nós fomos criando várias equipes multidisciplinares que enfrentaram desafios históricos e que só unindo toda a equipe, trazendo esses conceitos, a gente consegue chegar num resultado mais promissor. A mesma coisa eu fiz na Secretaria de Saúde, criando equipes multidisciplinares, discutindo questões históricas que não conseguiam ser destravadas, não conseguiam aumentar a sua resolutividade e trazendo bons técnicos e também articuladores para o resultado, a gente já vem adquirindo bons indicadores na Secretaria. Muito bom. Como você equilibra a pressão de resultados com a necessidade de pausa para o autoconhecimento? Primeiro, construir planejamentos muito claros da onde nós queremos chegar. Nós temos bases claras desde que nós assumimos a gestão, que é um caderno chamado Diretrizes da Gestão 2025 a 2028. Estar muito claro que na nossa própria vida profissional, nós não estamos em corridas de 100 metros, nós estamos em maratonas. E para isso, para você vencer uma maratona, você não pode dar aquele seu speech logo no começo. Você precisa saber administrar a expectativa, a ansiedade e com o que você planejou, com o que você está buscando de resposta. E nesse sentido também, diante de todas as pressões, tendo uma boa inteligência emocional, sempre investigando as situações que possam gerar uma crise, mas também, em todos os momentos, a gente ter também essa questão de autoconhecimento. Não só vinculada à questão de autoconhecimento próprio, mas também de toda a equipe. E logo também no início da nossa gestão, nós também criamos a Escola da Saúde, onde a gente traz todos os conceitos de saúde para aqueles que são mais técnicos da área ou de gestores, que é o meu caso, para quem tem um conhecimento amplo e restrito. E um mapa claro de quem é quem, de cada pessoa ocupa o seu papel fundamental nessa estrutura. Acho que talvez falte isso muitas vezes nas lideranças, né? Ter esse mapeamento, né, Jorge, como você disse. Eu trabalho muito com a questão de indicadores e esse mapeamento claro é possível que a gente elenque quais são as prioridades que nós vamos lidar naquele momento. Isso tudo muito bem planejado nas questões financeiras, orçamentárias, as questões de indicadores. Tudo isso a gente consegue construir uma política pública consolidada e clara. Eu também uso esse exemplo também na iniciativa privada, em que nós também não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas sempre elencando as prioridades e estar muito claro os mapas de expectativa e de realidade. O que significa na prática ser um líder essencial para você? Por exemplo, como num momento de crise como a Covid-19. Olha, o principal é ser um líder que interage com os seus liderados, né? Não ser uma liderança apenas de escritório, no meu caso de gabinete, mas interagindo com todos os graus de liderança. Eu sempre mantenho muito claro as minhas agendas externas, para que a gente mantenha o contato com a população, o contato com outras categorias que
que são fundamentais para que tudo se transforme, tudo esteja na mesma página. Não adianta apenas o líder, diante da sua sala, do seu mapa de indicadores, estar enxergando algo, mas que de fato na prática é totalmente diferente. Quando você cria essa sinergia e os seus liderados também, né, seus cargos de diretor, gerente, também têm esse vínculo direto com o setor de produção, a gente consegue ter realmente um ganho de escala. Houve algum momento para você, dentro das suas experiências profissionais, que a sua experiência que você teve na África do Sul, né, redefiniu de alguma forma a sua liderança ou trabalhou de alguma outra forma, alguma vertente, né, nessa questão de conduzir uma equipe? Sem dúvida. Primeiro, a época eu fui escolhido para ser um dos representantes da delegação brasileira no Congresso Mundial de Juventude, que aconteceu à época na África do Sul, e o principal ali que eu absorvo até hoje e aplico no meu dia é a questão de respeitar as culturas individuais e de grupo. E você precisa trabalhar isso de uma forma harmoniosa, tanto nas questões políticas, religiosas, as questões culturais de fato, e você saber respeitar e trabalhar isso. Nesse congresso, por exemplo, foram mais ali de 180 países que estavam com representantes. Então você tinha contato desde de um povo muçulmano, um povo indiano, o próprio povo africano, e você ter essa sinergia com todas essas populações é algo que eu trago até hoje, de saber respeitar e saber trabalhar culturalmente dentro de uma negociação, dentro de uma crise, você consegue ter todo esse processo empático. A gente tem que ter um jogo para olhar para o outro de forma individual e coletiva, trazendo ele para o meio, né? Mas também respeitando ele dentro das suas experiências, né, Jorge? Sem sombra de dúvida. Quando a gente fala, até na conversa de botequim, não vamos falar nem de política, nem de religião, nem de futebol. Se isso for um motivo que vai causar numa negociação discórdia, é aquilo que você vai deixar de canto. E você vai buscar os momentos de convergência naquilo que mutuamente nós acreditamos como algo verdadeiro. Se você fosse hoje falar com o George, de 20 anos, que orientação você daria para ele, né? Você falando com o seu eu lá, com 20 anos, sobre liderança, o que você diria? Olha, se eu falasse para mim há 20 anos atrás, eu me cobraria um pouco menos. Um pouco menos. Acho que a ansiedade até da plena juventude, de já de fato ter tudo, de correr atrás, acho que falaria para ele, pode ir um pouco mais devagar, vai chegar no mesmo resultado e você não precisa se cobrar tanto nesse sentido, né? Algo que eu faço muito ainda, mas sabendo administrar os tempos, saber respeitar os tempos com a família, os tempos dos fins de semana, com os nossos parentes queridos, com os nossos amigos queridos, por muitas vezes a gente acaba atropelando tudo, achando que vai haver tempo para tudo. E às vezes o tempo passa e a gente acaba perdendo alguém, perdendo algum contato, perdendo uma viagem por conta dessa razão acelerada que a própria juventude acaba... Sim, essa vontade de fazer, né? Essa vontade de fazer. E se você pudesse dar uma orientação para os jovens de hoje, que têm uma ânsia aí de vamos liderar, vamos fazer acontecer na nossa vida, o que você diria para eles? Olha, a gente pode atrelar as questões culturais nossas, voltando um pouco, resgatar as questões dos valores, das grandes lideranças que nós já tivemos no país e no mundo, entender o que foi aquele líder naquela época, você pode pegar um Churchill, por exemplo, como exemplo, e hoje, associando a toda essa questão tecnológica, midiática, de rede social, mas os dois podem dar concomitantes. Hoje você não precisa ter um líder, só um líder tecnológico, que sabe mexer tudo no celular, mas não tem nenhuma questão de contato interpessoal, de network, não, acaba perdendo esse sentido. Dá para usar as duas ferramentas e ser um líder moderno, mas ainda mantendo conceitos que funcionam e funcionaram a humanidade toda. Jorge, você é um líder que tem a visão da importância do autoconhecimento. Como transpor isso para a sua equipe? O quanto é importante essa busca, né, do seu eu pessoal? Eu acho que foi aquilo que a gente sempre fala aqui, essa busca de estar sempre tendo ações que vão de encontro com o meu desenvolvimento pessoal, mas que eu possa me projetar no meu lado profissional, né? Como que você passa isso para a sua equipe? Estar muito perto da equipe e ter um processo de comunicação muito claro, né? Um processo tanto de emissão das informações como também o retorno, o feedback, que é você saber se aquela pessoa realmente compreendeu a mensagem que foi passada. A partir do momento
que você começa a criar uma sinergia logo no primeiro escalão, com certeza nos outros escalões isso vai sendo replicado. E naturalmente as pessoas que não compactuam dessa sinergia que foi criada, elas vão sendo afastadas e desligadas para que a gente consiga, numa equipe total, ao longo do tempo, naquilo que nós nos propusemos, chegar o mais perto dos 100%. Qual é o seu próximo passo no seu desenvolvimento pessoal como líder? Sempre buscar as formações também acadêmicas, porque isso é importante, você se manter em contato com formações acadêmicas, com pós-graduações, especializações, né? Estar sempre atualizado e sempre na filosofia do copo meio vazio. Se você já entende que o seu copo está cheio, você não é mais possível você absorver nada de novo. E não está pronto para receber, né? Esse é o desafio, né? A gente nunca é o dono da verdade, nunca sabe de tudo e sempre estar aberto a ouvir uma opinião contrária, divergente, ou então de uma inovação, de uma nova técnica. É por isso que a gente tem que ter essa humildade de sempre estar aberto para tudo que vier positivamente na nossa vida. Secretário, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Eu tenho certeza que esse bate-papo aí inspirou as pessoas a ter uma visão, né, para a liderança, por esse lugar aqui da nossa cidade de São José dos Campos, que a gente tem tanto orgulho de viver. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade e a gente fica sempre à disposição. Vamos para um rápido intervalo, mas fica por aí, hein? Porque no próximo bloco a conversa continua com Danilo Magri, um líder inspirador que tem muito para compartilhar sobre comunicação e empreendedorismo. E no quadro Arte em Movimento, a nossa artista misteriosa já está preparando uma criação especial que une o contemporâneo à tradição manual. Não saia daí, a gente volta já já. É um prazer receber Danilo Magri, um líder que transformou a sua formação em comunicação e em gestão em um motor de crescimento sustentável no setor da saúde. Hoje ele inspira executivos e gestores brasileiros com informações sobre visão estratégica, comunicação clara e liderança moderna. Seja muito bem-vindo, Danilo. Muito obrigado, Pri, é um prazer estar aqui na Inspiração e conversar com os nossos telespectadores, trazer dicas práticas, né, de como liderar e fazer uma melhor gestão das suas empresas e seus negócios. Eu que já tive o prazer enorme de estar com o Danilo sendo entrevistada e hoje a gente vai trocar essa figurinha, que honra enorme, tá? Para você ver como a vida dá voltas, né? Há alguns anos atrás, no programa que eu tinha lá no SBT, O Mentor, você foi uma das histórias de case, né, de empreendedorismo, e hoje eu estou aqui vendo o seu crescimento. Parabéns e vamos lá. E vamos, para a gente começar esse bate-papo, como a visão estratégica de comunicação se traduz em resultados práticos na gestão da sua empresa hoje? Eu acho que a comunicação, ela é o maior potencial tanto para coisas boas quanto para ruídos e coisas ruins dentro de uma empresa. Então eu digo que 70% dos problemas de uma empresa começam na comunicação. Alguém que não passou uma mensagem correta ou alguém que não entendeu corretamente. Mas olhando o copo meio cheio, um bom líder que se comunica bem, ele consegue trazer a clareza. São os porquês. Muitas vezes a gente só passa a informação adiante. Mas quando você traz clareza do porquê estamos fazendo aquele movimento, do porquê estamos contratando aquele sistema ou aquele fornecedor, você consegue conectar um maior número de pessoas no mesmo propósito. Porque para você aquele sistema pode ter você pode ter uma opinião daquele sistema, eu posso ter outra. Mas se o porquê é conjunto, não importa a sua opinião e a minha, importa é onde a gente vai chegar utilizando aquele sistema, né? Dando como exemplo isso. O nosso programa fala sobre autoconhecimento. Então, quando a gente fala de liderança, a gente quer que você traga um pouco da sua pessoa, do seu desenvolvimento para dentro dessa empresa. Porque a gente acredita nesse movimento, né? Que a gente se melhora profissionalmente quando a gente se desenvolve como pessoa. Então, qual que é o papel para você hoje, né? Do autoconhecimento ao liderar uma organização focada em inovação contínua? Eu acho que o principal benefício do autoconhecimento é você
ter visibilidade dos seus limites. Você conhece os seus limites, conhece seus pontos fortes e seus pontos fracos. E você consegue isolar a vaidade em algumas decisões, porque num cargo de liderança existe a vaidade, existe o status, é óbvio que existe. Mas quando você tem autoconhecimento, você sabe aonde até você pode ir, e na minha visão, um bom líder, ele não é exatamente o melhor, de repente, na execução ou na contratação. Ele é aquela pessoa que conecta ideias. Ele é um grande conectador de pessoas e ideias para fazer a engrenagem girar. Então, acho que o autoconhecimento ele traz isso. Aonde eu sou bom, aonde eu preciso melhorar, aonde eu tenho a humildade de abrir mão de algo porque eu não sei, e também você delega melhor. Você sabe que aquela pessoa pode complementar, né, a sua análise, a sua decisão. Então, o autoconhecimento é fundamental. Um líder sem autoconhecimento ele é uma erva daninha dentro da empresa. E você falou de pontos fortes e fracos, e quando você lidera, você está ali visualizando quem é a melhor pessoa para realizar aquela função. Né? E você falou da vaidade. É soltar a vaidade mesmo e falar assim, olha, não, vamos você, porque nessa função você vai desenvolver melhor que eu. Exato. É nesse momento que a gente solta a nossa vaidade. Muitas vezes você tem líderes que você confia muito, aquela pessoa que está com você há muitos anos ou domina aquela atividade, mas está dependendo da pessoa. Então, quando eu vejo que é um líder que se ele entra de férias ou se eu tenho que movimentar ele, o departamento dele tem problema, ele não é um bom líder. Então, essa vaidade de você saber transformar, saber trazer outras pessoas para compartilhar da sua liderança é fundamental. Danilo, você é um líder que está em vários outros movimentos, né? Inclusive, você conduz programas, né, de entrevista. Como que você, nessa posição, né, conduzindo, liderando essas pessoas, como você extrai a essência da liderança de cada nome na entrevista? Isso é muito interessante. Eu digo que, né, eu estou na Jovem Pan há 4 anos, são mais de 230 entrevistas com empresários diversos da região. E eu digo que eu sou o maior beneficiado disso, porque eu aprendi muito, principalmente a ter escuta ativa. Muitas vezes você como líder, dependendo do cenário, você tem que falar muito e nem sempre você tem o feedback que você gostaria. E ali em 20 minutos de entrevista eu devo falar 2, 3 minutos e eu tenho que extrair 17 minutos do entrevistado, né? E como é que a gente faz isso? É trabalhando os bastidores. Né? Todo mundo gosta de uma boa história, de uma boa narrativa. Então, em vez de eu simplesmente perguntar coisas técnicas, pergunto, como foi a sua história? Por que você tomou essa decisão? Em que momento, qual era o contexto do país quando você pensou que esse setor seria uma boa oportunidade? Porque você leva a pessoa para um momento, para um estado, onde ela tem que lembrar quem era ela naquele momento, por que ela estava pensando assim, e aí você extrai. E eu vou te falar um adendo. Eu tenho até num livro que eu escrevi isso, que todos os empresários que eu entrevistei, que eu no meio da entrevista eu falei, nossa, esse é um bom líder, ou esse aqui é um bom negócio. Todos eles, em algum momento, falou da importância do atendimento ao cliente, de não terceirizar o atendimento ao cliente, porque é ali no saque, é no campo que você pega o ajuste fino do que está acontecendo na sua empresa. Esses empresários, muitos deles muito grandes, tinham essa preocupação de, deixa eu ficar de olho no saque para ver se as coisas estão correndo bem. Porque apesar das coisas estarem cada vez mais robotizadas, né, usando a tecnologia, a gente não pode perder a nossa essência, né, e esse contato humanizado, né? Exato, acho que é o fator pêndulo, né? A gente está vivendo uma revolução tecnológica, a IA veio para ficar e vai mudar muita coisa sim, mas ao mesmo tempo que você leva esse pêndulo muito ao extremo da tecnologia, você automaticamente cria uma necessidade de humanização em algumas relações, porque ótimo, teremos robôs cada vez mais inteligentes para resolver nossos problemas de maneira rápida. Mas quando for um problema complexo, você precisa ter essa pessoa que entenda você. Então, acho que as empresas que conseguirem automatizar 80% dos processos, mas entender que aquelas especificidades, aqueles 20% precisam de ação humana, eu vejo como uma boa forma de tocar os negócios daqui para frente. Uma boa liderança. Qual foi para você o maior desafio na questão da liderança? O maior desafio, eu acho que é crescer sem perder a cultura da empresa. Né? Quando você tem uma empresa pequena, você conhece todo mundo, conversa com todo mundo, a sua mensagem chega para todo mundo. Quanto mais a sua empresa cresce, maior a dificuldade de você
transferir esse conhecimento. E aí, muitas vezes, a empresa perde a cultura e ela acaba falindo mesmo, porque ela era boa enquanto ela era daquele jeito. Então, assim, hoje, né, nós temos galpões logísticos em vários estados brasileiros. Então, como é que eu faço para o carioca, para o gaúcho, para o paulista e para o mineiro, no final do dia, executar a mesma função? A gente Mas criou sem perder a essência, né? Exato. Então, a gente criou uma cultura que nossa cultura é de salvar vidas, porque a gente é uma logística médico-hospitalar. Então, no final do dia, o gaúcho, o mineiro, o carioca, eles vão salvar uma vida. Aí, no dia a dia, a gente vai entender se o processo tá legal, se tá todo mundo trabalhando da mesma forma. Aí é o trabalho do dia a dia, mas a pessoa tem que entrar lá e saber, eu preciso entregar esse produto com qualidade e segurança porque eu salvo uma vida. Aí você deixa, mais uma vez, né, todo mundo na mesma clareza de propósito. Sim, muito bom. Como você equilibra a necessidade de resultados imediatos, que a empresa ela sempre está nessa necessidade, né, com o desenvolvimento sustentável ao longo do prazo? Eu acho que hoje, né, a gente vive num país que tem uma certa insegurança jurídica, econômica, política, e isso altera muito o humor do mercado, o ambiente muitas vezes fica hostil. E eu digo que o resultado de curto prazo ele é importante para pagar as contas. Você não pode deixar de olhar o caixa, principalmente. O caixa garante o que? A sustentabilidade de curto prazo da empresa. Mas o longo prazo é o que deixa o legado, é o que deixa a perenidade, né? A gente tem aí mais de 70% das empresas morrem nos primeiros 2 anos, 90% morrem em 5 anos. Ou seja, infelizmente hoje o mercado brasileiro, seja por pouca falta de preparo do empreendedor ou até mesmo pelas condições econômicas, faz uma mortalidade muito grande de empresas. Então a gente tem que cuidar muito bem do caixa, que é o curto prazo, mas tem que, de alguma forma, ter ali seus 30%, 40% da agenda olhando para o futuro. Senão também você só fica ali no caixa o resto da vida e não cresce a empresa. É a pergunta de $1 milhão, mas se pudesse dividir, seria dessa forma que eu vejo o negócio. Você falou algo que é muito importante a gente pontuar, que é a questão de que a maioria dos negócios encerram aí nos primeiros 3 anos, ou até menos, né? Ao que você destina essa situação, essa estatística que é tão alta e tão presente? Inclusive, eu agora não lembro de cabeça, mas eu já trabalhei esses dados em alguns materiais que eu produzi. São 3 grandes problemas. Falta de acesso a capital, acaba o dinheiro. A pessoa não calculou exatamente o quanto que ela precisaria de capital de giro para tocar o negócio. Falta de networking. Chega um momento que ela não consegue levar essa ideia adiante, ela não conecta com as pessoas certas. E a outra é a barreira jurídica ou tecnológica. Ela esbarra numa lei que ela não conhecia ou ela esbarra numa tecnologia muito cara que ela não consegue transpassar isso, né? Tem um quarto ponto também que eu acho interessante, que é a questão do preparo do empreendedor. Muitas vezes o empreendedor ele empreende por modismo. Então ele vê o vizinho dele que abriu um negócio e ganhou dinheiro, ele quer abrir também. Só que ele não conhece nada do setor, ele não estudou o setor, ele nunca trabalhou com isso. E aí não é igual para todo mundo, né? Então esses modismos que a gente viveu no empreendedorismo brasileiro nos últimos anos tem que ser sempre olhado com cuidado. Você acredita que o empreendedor, independente de aquilo estar dando dinheiro, ele precisa fazer algo que ele gosta de fazer? Porque a gente teve um primeiro programa que a gente falou, você pode até voltar lá e assistir, que é Descubra o Seu Propósito. Muitas pessoas que estão falhando porque elas não estão vivendo no seu propósito, não estão apaixonadas por aquilo que ela faz. E algo é claro, as pessoas elas não estão preparadas, às vezes elas estão tão fixadas na sua especialização e elas deixam de ser um líder 360, que precisa ter gestão, precisa ter visão, precisa ter network, precisa ter contatos que vão te ajudar a colocar em outros lugares e abrir outras portas, né? Essa questão do propósito, acho que você pode até complementar melhor do que eu, mas ela é um dilema, porque com certeza o melhor dos mundos é você trabalhar com algo que você gosta, é um sonho. Mas a gente sabe que isso não cabe para a vida de todo mundo. Sim. Né? A grande maioria das pessoas estão em locais que elas não imaginaram que elas estariam quando eram crianças. Sim. Quando você é criança, você quer ser bombeiro, astronauta, jogador de futebol. Hoje eu tenho uma empresa de logística médica. Eu não falava com 10 anos que eu queria ter uma empresa de logística médica.
Aí você tem que encontrar o propósito dentro do que você faz. Dentro do que você faz. Então, se você não tem o propósito pronto em si, você cria. Que é mais ou menos o que eu já falei. Poxa, se eu for lá todo dia para lidar com um problema de motorista, atraso, avaria, entrega, que faz parte de uma rotina logística... Não tem nada de propósito. Não tem nada de propósito. Mas se eu for lá pensando que eu sou uma empresa hoje que é referência na logística médica do Brasil, aí está alguma coisa para você plantar e semear, entendeu? Sim. Qual que é a sua métrica pessoal para avaliar se uma gestão está positiva? Uma métrica pessoal, acho que eu já até respondi. Eu preciso ver se aquele departamento daquele líder está andando sozinho. Ou se eu também, se eu puder me ausentar, vou tirar umas férias de 20 dias, a minha empresa rodou sem mim, isso é um bom indicador de que as coisas estão indo bem. Como um líder pode incentivar a mentalidade empreendedora dentro de uma estrutura já estabelecida? Eu acho que hoje é fundamental, né? A gente usa muito a palavra dor de dono e eu acho que essa palavra ela foi mal empregada e perdeu o sentido dela, porque precisa ter dor de dono, mas o dono tem as responsabilidades dele e o colaborador tem as suas responsabilidades. Eu vou dar um exemplo dentro da empresa, né? A nossa empresa, mais uma vez, de logística, ela não tem a tecnologia como core, né? É uma questão que agrega. Então a gente criou lá o InovaLog. Todo ano cria-se duplas e trios e eles propõem um projeto que pode ser de faturamento, redução de custo ou inovação. E aí a gente premia com dinheiro as ideias vencedoras. E muitas vezes as ideias que ganham não são ideias altamente tecnológicas, são ideias de alguém que está dentro do armazém vendo aquilo ali o dia inteiro e fala, por que é assim? Né? Vou dar um exemplo, um projeto vencedor que eu sempre cito. A gente, na logística, você tem lá o pallet de caixas e você passa o plástico stretch para proteger. É plástico, não dos termos de sustentabilidade é ruim, é custoso, não protege tão bem. O pessoal deu uma ideia de fazer uma lona. Então essa lona, ela cobre a caixa, ela é mais barata, mais sustentável, mais bonita visualmente. E ainda você pode colocar o logo do cliente na lona e fazer um marketing indireto. E quem deu essa sugestão foi quem estava dentro do processo. Quem estava na doca lá vendo talvez isso. Uma sugestão seja escutar quem está fazendo parte da engrenagem, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante. Às vezes você só chama o primeiro líder ali. Não, vou chamar só meus gerentes. E aí eles filtram muito para você. Então, de tempos em tempos, você tem que dar abertura para o analista, para o assistente vir e contar a visão dele. Até porque ele se sente valorizado, né? Exatamente. Quando você chama ele, coloca ele parte do processo. Danilo, para a gente fechar, que a gente queria assim, ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, que é uma temática que instiga muita gente. Qual é a sua perspectiva sobre o futuro da liderança no Brasil, baseada nas tendências? O líder do futuro é um líder que influencia mais e manda menos. Você leva pessoas a um propósito pela sua influência, por quem você é. E aí é quem você é em todos os aspectos da sua vida. A sua rede social está lá, seu LinkedIn está lá, as pessoas conhecem o que você faz, onde você frequenta. Então, tem muito isso. Não adianta nada eu pregar um discurso puritano e aí na minha rede social eu estou com comportamentos contrários a isso. Então, acho que a influência vai pesar muito e eu acho que a gente volta para um líder que tem que executar também. É um líder que tem que executar mais do que só falar. Aí o pessoal está um pouco cansado de discurso bonito. Nada inspira mais que o exemplo, né? Exatamente. Eu acho que em resumo é isso. Danilo, muito obrigada, viu? Obrigado você. Vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco e último tem o Desafio Inspiração com Rodrigo Peixoto, um líder que transforma desafios em inovação e propósito. E ainda vamos conhecer a nossa artista misteriosa no quadro Arte em Movimento, com uma criação cheia de significado. Fica por aí, que a gente volta já já.
É uma honra receber Rodrigo Peixoto, um líder que une gestão de pessoas, psicanálise e tecnologia de ponta. Com formação robusta em administração e gestão com pessoas, Rodrigo agora explora a IA generativa em seu mestrado. Hoje ele está aqui no Desafio Inspiração para nos mostrar na prática como construir uma liderança essencial. Muito bem-vindo, Rodrigo. Pri, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo. E diz para mim, você então definiu 3 pilares que para você é importante, na sua visão como líder, para trazer para o pessoal de casa entender um pouquinho mais o que vai fazer eles startar essa liderança essencial? Exatamente, Pri. Até ligando um pouco ao que o Danilo trouxe agora há pouco, as pessoas, o que eu noto muito nesse tempo de líder e tempo de mentoria que nós trazemos no mercado, que os líderes eles querem muito mais fazer com que as pessoas respeitem elas por mandar ou por ser o dono da empresa, do que necessariamente por inspirar aquela pessoa a fazer algo que ela precisa fazer, né? E isso é uma coisa que eu e a Bia sempre trouxemos dentro da nossa gestão e é uma fala que eu sempre trago, inclusive no processo seletivo. Quando eu contrato uma pessoa nova, o que eu digo? Olha, eu sou o dono da clínica, mas eu não sou o dono da razão. Tem coisas que, pela minha vivência, pela experiência e tudo que nós trazemos no nosso dia a dia, eu vou falar com convicção e dizer, é assim e ponto, né? Porém, a gente sempre está aberto para novas ideias e coisas que podem vir da parte delas para que a gente possa crescer e evoluir. Então, elas têm porta aberta lá dentro da clínica junto conosco para trazer ideias e fazer com que nós façamos melhor o que nós já fazemos bem. E isso faz parte de um dos pilares que você vai trazer. Poderia ser, então, o que você diz de clareza? Exatamente, Pri. Então, os 3 pilares que nós usamos como base para ter uma liderança de alta performance é clareza na comunicação, coragem de tomar uma decisão e agir com base nela e automaticamente o cuidado com as pessoas com quem nós trabalhamos, né? A clareza, basicamente, todo líder precisa ter para conseguir saber qual caminho trilhar dentro do seu negócio, porque senão é aquele velho ditado, né? Quem não sabe para onde vai para qualquer lugar. Exatamente. E isso serve também na comunicação com a equipe, porque nós já tivemos alguns problemas no passado de falha de comunicação, que na verdade ela acontecia por uma falta de clareza nossa do que nós queríamos com base naquilo que precisávamos, né? Então, no decorrer da caminhada, nós fomos aprendendo, nos desenvolvendo e trazendo cada vez mais clareza para a equipe e automaticamente para nós também, para o nosso negócio prosperar. E, na verdade, você tendo clareza, você consegue posicionar para essa pessoa que está entrando o que você deseja. E também ela precisa ter clareza, né, Rodrigo? Para ver se ela está alinhada com vocês. Exatamente. Aí entra o fit cultural, né? Quando nós vamos contratar uma pessoa, se eu não tenho a clareza exata do que eu preciso dela, automaticamente eu não vou conseguir contratar da maneira correta e ela não vai conseguir entregar aquilo que eu preciso que ela entregue. Então, todo o alinhamento que nós fazemos é sempre muito pautado nisso daí. E como que eu faço para trazer... para ter mais clareza no meu dia a dia? Tem um exercício básico que nós precisamos fazer, que eu acredito que o pessoal também vai conseguir colocar isso em prática no dia a dia deles. Bom, o primeiro passo é o que realmente importa, né, naquele momento. Segundo passo, o que eu quero transmitir para aquela pessoa que está comigo. E o terceiro é que decisão eu estou evitando tomar naquele momento. E aí vai trazer o passo da coragem, porque às vezes quando nós colocamos no papel a decisão que eu estou evitando tomar, automaticamente eu já trago aquele gatilho da coragem que eu preciso para tomar decisão no decorrer daquela conversa. Então é um convite para vocês colocar essas 3 situações aí para trazer mais clareza para o próximo passo. E a coragem que você está falando tem muito a ver com a ação do Inspiração, que é o que esse momento traz para a gente, que é o Desafio Inspiração. Tudo começa por se inspirar, a gente se inspira. Mas o que de tudo isso eu estou me inspirando, que eu estou colocando para jogo? Exatamente, Pri, porque assim, quando eu quero uma ação, basicamente eu tenho que tomar uma decisão. A gente está fazendo um caminho de trás para frente, né? Porque o correto é, eu percebo algo, eu identifico aquilo que eu preciso melhorar ou não. Aí uma das práticas que a gente coloca no jogo é o que eu estou ganhando ou o que eu estou perdendo
com aquela tomada de decisão que eu tenho que ter. Isso traz a clareza na minha mente. O segundo passo, eu preciso decidir o que precisa ser feito, porque se eu não decidir, automaticamente eu vou ficar no a esmo, eu vou ficar naquela indecisão, né? E automaticamente isso também gera uma ação, que é não fazer. E o terceiro passo é agir. Quando eu tenho uma clareza do que eu quero, não decido aquilo, automaticamente eu estou sendo uma pessoa relativamente ignorante, né? Não sei se eu posso usar essa palavra aqui. Pode. É porque ignorante é falta de conhecimento, Sim, né? A nossa falta de clareza, de conhecimento sobre determinado assunto. Quando a gente fala de coragem, você acha que muita gente está deixando de dar o seu passo por falta de coragem? Porque ele se acha não está pronto para o próximo nível? Não necessariamente. Por quê? A pessoa tem medo do que pode acontecer depois que ela agir. Então, na hora que ela pensa em fazer, ela fica mais com medo do que pode acontecer do que necessariamente da ação. Exato, fica criando hipóteses na cabeça dela e não tem e na cabeça dela talvez ela não tenha como sustentar aquela decisão que ela tomou. Né? Então, depois que tu decide e tem clareza de tudo aquilo que tu quer fazer, o próximo passo é simplesmente agir. Né? E aí, quando a gente age, automaticamente as coisas que nós planejamos vai acontecer. E você falou de um pilar que eu achei muito interessante também, que é o cuidado. Isso. Né? É o olhar para o outro, né? Bom, o que acontece? Como o Danilo trouxe antes, o estar no front, o cuidar das pessoas faz parte do processo de construção de uma empresa. Porque quando a gente olha simplesmente uma máquina, um equipamento ou qualquer coisa assim, é frio, não tem emoção. Agora, pessoas, para mim, é o maior ativo dentro de uma empresa, tá? Porque a venda, o faturamento, o produto é importante, sim, são extremamente importantes. Os clientes, mais ainda. Mas se eu não tiver uma equipe boa e engajada, eu não vou ter clientes satisfeitos dentro do meu negócio. Então, para mim, o maior ativo e onde a gente mais tem que demandar força e energia são nos nossos colaboradores para que eles possam transcender para os nossos clientes aqueles valores que nós temos enquanto pessoa e enquanto empresa. Rô, qual que é a sua bússola interna para tomar decisões difíceis? Basicamente, Pri, é a clareza, né? Então, quando eu estou meio perdido em algumas ações que eu preciso fazer, na verdade, eu começo a buscar os motivos pelos quais eu preciso decidir aquilo. E aí, buscando os motivos, eu começo a trazer mais clareza e trago para a mesa aquilo que, de fato, eu preciso entregar naquele momento. Então, para mim, eu posso dizer que a clareza seria o meu GPS. Então, é o nosso primeiro pilar aí. O primeiro pilar, exatamente. Que o Rodrigo colocou para a gente. E como você transforma o medo em ação decisiva? Pri, vamos lá. Primeiro de tudo, coragem não é falta de medo. É agir apesar do medo que nós temos, né? Então, quando a pessoa se depara em alguma ação que ela precisa fazer e que dá aquele medinho, ela acaba parando com medo do que vai acontecer e precisa ter coragem, independente do medo, porque senão a gente não consegue progredir, né? Então, na verdade, é a decisão. É fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito, independente do que precisa ser feito. E como que é para você hoje liderar? O que significa para você com humanidade? Olha, liderar com humanidade, Pri, para mim é quando a gente se preocupa com o outro, no bem-estar do todo, mas obviamente nunca tirando o olho do que vai trazer o dinheiro para dentro da empresa, tá? Porque a gente não pode ser hipócrita no sentido de que é só cuidar do outro. O cuidar do outro faz parte do jogo. Agora, sem dinheiro, nenhuma empresa vive, não tem o que fazer. Vamos ligar os pilares aí. Como a clareza guia a sua coragem diária? Olha, a clareza, ela faz com que eu tenha menos medo na tomada de decisão e principalmente na ação, tá? Porque se eu não tenho clareza disso tudo, automaticamente fica aquele negócio meio, será que é isso, será que é aquilo? E aí o medo pode travar. E o que você, como líder, diria hoje para quem está lá do outro lado, está liderando e está hoje passando por alguns desafios e quer trazer assim mais clareza para a sua ação? Pri, primeiro de tudo, a pessoa ela tem que estar muito aberta ao aprendizado, porque é uma coisa que nós notamos muito no dia a dia, que eu sei um pouco e eu acho que eu sei tudo. E aí muitas vezes se fecha para o novo, para coisas que podem acontecer. Então o primeiro passo de tudo é o aprendizado. E segundo é ir apesar do medo, que é naquela frase que eu trouxe, né?
porque a gente acaba travando em determinados momentos e essa trava vai impedir que eu possa prosperar. E automaticamente fazer aquilo que gosta e o que se propôs a fazer, fazer bem feito. Muito bom, Rodrigo. Obrigada, viu, pela sua participação. Tenho certeza que trouxe um pouquinho mais de ação com esses pilares todos que você colocou aí para as pessoas. Vamos revisar: clareza, coragem e cuidado. Não esquecendo que nós não teremos a falta de medo, né? É isso mesmo. Nós iremos com clareza e tomaremos a nossa decisão. A decisão correta. Agir apesar do medo, porque o medo ele sempre vai acontecer e ele não pode nos paralisar. Obrigada, Rodrigo. Com mais de 40 anos de dedicação, nossa artista transita entre abstração geométrica e arte tátil, explorando colagens 3D e composições que honram a ancestralidade. Ela encanta com suas criações que une contemporâneo à tradição manual. E hoje, para o nosso quadro Arte em Movimento, ela preparou algo totalmente personalizado. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, eu estou encantada com todos esses trabalhos. A Márcia, que é uma artista 360, e a gente falou de liderança, e como a arte, ela também traz essa questão da liderança, né? O quanto você está aí, dentro dos seus trabalhos artísticos, liderando vários movimentos, né, artísticos. Apesar do artista ser uma pessoa, assim, um profissional, vamos dizer assim, solitário, a gente praticamente é líder de si mesmo, né? A gente tem que fazer os movimentos e abrir os caminhos. Então, assim, a minha formação já começou há muito tempo atrás e naquele tempo, há mais de 20 anos, o meu professor, meu orientador, fez uma proposta da gente trabalhar com assemblagem, que assemblagem é um trabalho onde você coloca objetos que saem do bidimensional. Então, naquele momento, isso era um trabalho sobre memórias. Então, daquele tempo, eu ainda agora em 23, 24, trouxe aquela coisa de trazer a memória dos meus ancestrais, das minhas ascendentes, que sempre fizeram muitos trabalhos manuais. Porém, eu quis trazer de uma maneira contemporânea, né, para não ficar só assim, reproduzindo fielmente o que elas faziam. Então, é uma homenagem a todos aqueles saberes ancestrais que a gente precisa trazer, né? Vamos mostrar um dos trabalhos que a Márcia trouxe, porque ela trabalha com várias vertentes. Então, mostra pra gente essa caixinha de acrílico, que na verdade, você olha e a primeiro olho parece até uma toalhinha que foi colada ali. E na verdade, não. Ela produziu, gente, tudo isso, né, Márcia? Exatamente. E na verdade é uma toalhinha da avó dela. É um trabalho que a minha avó fez e que, para eu, assim, manter essa memória e tudo, viva. Eu reproduzo ela com tinta, trago assim a agulha que era dela, as linhas. Então essa coisa das linhas sempre permeou meu trabalho artístico, mesmo que tenha uma linguagem totalmente contemporânea, porque eu coloco elementos que eram dos trabalhos dela nos trabalhos contemporâneos. E Márcia, deixa eu perguntar uma coisa. Esse material que você usa aí na confecção dessa toalhinha, ela tem alguma relação com o material que você usou na construção da capa da agenda que você fez pra gente também? Olha, desse exatamente, eu trouxe só assim a coisa da ancestralidade. Meu avô era um homem assim, que ele trabalhava muito com madeira e ele adorava os livros. Então, nos livros antigos, a gente tinha muito papéis marmorizados aqui nas guardas. E eu me encantei com esse trabalho de marmorização, fui aprender. E aí eu quis trazer esse trabalho, né, de marmorização que é milenário, assim, vem do Japão, da Espanha. E então eu trouxe essas coisas assim muito antigas para a capa, que isso é já uma memória uma também. memória e um olhar mais contemporâneo para esse Ela fez essa agenda trabalho. maravilhosa pra gente hoje aqui, né? Ela até tá com a folha ali, ó, que é a folha que ela produz antes, para depois encapar e costurar, né? Exatamente. Esse caderno é totalmente artesanal, né? Essa agenda. E eu vou mudando as cores das contracapas. É uma agenda que até a parte interna fui eu mesma que desenhei.
Então, assim, você começa a agenda no momento que quiser. E a gente está falando de liderança hoje, né? E um bom líder tem que ter uma agenda. E nada como ter uma agenda que conecta, né? Você está colocando aí a sua energia, das suas memórias, né? Exatamente. E o bacana que eu acho, assim, da gente ter esses trabalhos é que eu vejo que o mundo corporativo, às vezes, ele é muito duro. Então, você tendo um trabalho que traz uma memória, que traz um artesanal, sim, dá uma amolecida um pouquinho, sim, entendeu? Sim. E eu vou fechar mostrando esse trabalho maravilhoso dela. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Isso é um caderno de artista que eu fiz para uma exposição. Na verdade, é a foto dela, tá vendo? E ela juntou as memórias da... que foi da toalhinha, da avó, tá vendo? Exatamente. Olha que coisa mais linda. E, querendo ou não, é como se fosse um caderno, né? Uma agenda também dentro daquela ideia que a gente colocou aqui. É como um quadro de memórias mesmo. E, Márcia, muito obrigada por você trazer essa sensibilidade para dentro do nosso programa, que parece um tema tão sério, engessado, falar sobre liderança, mas, na verdade, a gente quer trazer essa sensibilidade, né? Através da arte. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lembrando que a liderança essencial não é sobre ter todas as respostas, mas sim sobre ter a coragem de buscar a clareza, o cuidado para conectar pessoas e a inspiração para fazer acontecer. Liderar é, acima de tudo, um ato de serviço e propósito. Agradecemos imensamente a sua presença inspiradora hoje. Esperamos você na próxima quinta-feira.